Olá, sou Gilberto Barbosa e está começando mais um programa Missão Mundo. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, sobretudo na vida de um missionário e de sua família: a transição entre um campo e outro. O que envolve a saída de um missionário com a sua família de um campo para outro. Este é o assunto do programa de hoje. Avise aí os seus amigos e familiares e voltamos já já. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É um prazer estar aqui com você mais uma vez neste programa que com certeza tem sido uma bênção para a sua igreja, para a sua família. Esse é o objetivo do programa Missão Mundo, aqui pela Luz para o Caminho. Nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de aproximar você dos campos missionários, da vida dos nossos queridos irmãos e irmãs que servem ao Senhor em outras partes do mundo e também em nosso país. Divulgue, o programa Missão Mundo veio para ser esse canal que te aproxima da realidade missionária. Ore pelos missionários da nossa igreja, ore pela obra missionária em toda a terra. Eu quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus a você, hoje lendo um trecho que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, onde temos aqui o registro do chamado de Levi, o chamado de Mateus. A partir do verso 27 do capítulo 5 de Lucas, diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Jesus, ao passar por aquele lugar, ele passou na coletoria e viu um homem chamado Levi. Talvez você diga como foi rápido esse chamado e a sua resposta. E há um segredo, há um motivo para isso. O chamado do Senhor Jesus, ele é irresistível. O Senhor já havia escolhido e chamado Levi antes mesmo deste momento. Nós cremos assim e ensinamos assim. E é por isso que quando Jesus ele passa por aquele lugar e ele convoca Levi, Levi prontamente deixa tudo e o segue. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Levi, ele não só está atendendo ao chamado do Senhor, mas ele quer compartilhar essa boa nova que ele acabou de receber do Senhor Jesus com outros. E ele promove na sua própria casa um jantar, um banquete. E ele convida, a princípio, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, publicanos. Outras pessoas participam, inclusive os fariseus estariam ali presentes. E Jesus então terá a oportunidade de pregar, de falar da boa nova do Evangelho, não só para a Levi, que ele já havia chamado, mas para todos os que estavam presentes naquela casa. Nós aprendemos então com Levi, primeiro, a estarmos sensíveis ao chamado de Deus. Um dia Deus me chamou, um dia Deus também te chamou. Certamente os nossos queridos entrevistados hoje também tiveram essa experiência com o Senhor, mas através do nosso chamado, Deus quer nos usar, às vezes abrindo as portas da nossa casa para outros conhecerem Jesus e receberem a mensagem do Evangelho. Seja um instrumento nas mãos de Deus, seja sensível ao chamado de Deus e que você o sirva com alegria aonde Ele te colocar. Essa é a devocional do programa Missão Mundo nesta data. É com alegria que eu quero apresentar para todos que estão acompanhando o programa de hoje um querido casal que hoje eles estão nos Estados Unidos. O nosso querido irmão missionário Ronaldo com a sua esposa, a nossa irmã Fernanda. Ele está ali se preparando, estudando, mas serviram muito tempo ao Senhor lá na Inglaterra, e nós vamos conversar com esses queridos irmãos. Daqui a pouco eles darão aí a palavra de saudação, de boas-vindas, e eu já falei na abertura do programa que o tema do programa hoje vai trabalhar nessa linha da transição entre um campo e outro, o que envolve a vida de um missionário. Então é com alegria que nós estamos recebendo no programa de hoje os nossos irmãos Ronaldo e Fernanda. Sejam bem-vindos, irmãos. Uma palavra aí inicial da parte de vocês. Queridos irmãos, agradecemos a todos vocês que estão aí participando e sempre orando.
e intercedendo por missões. Missões ela faz em conjunto. E por isso nós somos gratos aí aos irmãos também desse programa tão maravilhoso, que tem divulgado e difundido aí missões que têm ocorrido através dos missionários da APMT e de outras agências também, creio, em todo o mundo. Então, essa é a nossa saudação. Queremos compartilhar com vocês um pouquinho da nossa vida missionária, em especial hoje, esse período de transição na vida missionária. Irmã Fernanda, fique à vontade. Meu nome é Fernanda, eu sou casada com o pastor Ronaldo, e é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. Eu sempre gosto de perguntar, é a primeira pergunta do programa, queremos conhecer um pouco a história de vocês. Pode ser que a Fernanda conte a parte dela, até que vocês se conheceram, obviamente, mas o contato com o Evangelho, a experiência com Cristo, se vocês vieram de lares já evangélicos, ou como se deu isso, o chamado, o encontro de vocês, como vocês se conheceram. Pode ser que o Ronaldo lembre de algumas coisas, a Fernanda lembre de outros detalhes, até a constituição da família, os filhos ou filhas, até esse momento que vocês estão vivendo. Depois nós vamos perguntar um pouco da experiência missionária que vocês tiveram, mas agora um pouco do chamado e da constituição da família. Perfeito. Então, a nossa história ela é bem longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu vim de um lar totalmente destruído, com um pai alcoólatra, violência doméstica das mais diversas, e aos 5 anos de idade eu então fugi de casa e fui para as ruas de Belo Horizonte, quando eu fui abordado por 2 policiais que me levaram na época para a FEBEM, né? E ali eu fiquei, já comecei a me envolver com algumas gangues ali, apesar da tenra idade, eu já me tornei um pequeno criminoso. E então eles me ajudaram a fugir daquela instituição. E aí começou a minha jornada de criminalidade, né? Roubando, entrando na casa dos outros, e até que uma mulher cristã, ali no bairro Cidade de Belo Horizonte, ela me via ali constantemente, e ela falou, olha, eu tenho um orfanato, uma casa de crianças que eu ajudo financeiramente, você não gostaria de ir para lá? E aí eu aceitei o convite dela, né? E morei nessa casa de crianças até os 10 anos de idade. Depois eles me levaram para uma outra organização por causa de problemas financeiros, e foi nessa organização que eu cresci, e foi nessa organização também que eu fiz o meu primeiro treinamento. E foi ali também que nós nos encontramos, né? Minha esposa Fernanda, de Brasília, foi para Minas Gerais para fazer esse curso, e nós então começamos essa jornada ministerial, e logo em 2021 nós nos casamos, né? Então, como eu disse, é muito longa a história, não quero me prolongar, mas talvez o irmão que queira fazer alguma pergunta aí dentro disso, mas... De Brasília, natural de Brasília, cresci lá, e quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu comecei a sentir que eu não era de uma família religiosa, né? Nós éramos católicos, mas não íamos à igreja. E quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a sentir que eu tinha que encontrar Deus. Hoje eu sei que o Senhor, com a sua maravilhosa graça e soberania, estava me chamando para Ele, né? Uhum. Mas na época eu pensava que eu tinha que encontrá-lo. Então eu pensava, o lugar que eu encontrá-lo é na igreja católica, porque minha família, essa é a religião deles. Sim. Então eu comecei a ir na igreja católica, frequentei por algum tempo, mas eu sentia que eu não tinha encontrado. Um dia eu estava atrasada para a missa e não dava para pegar o começo. Então a vizinha falou, por que você não vai comigo na minha igreja? Aí eu falei, eu acho que toda igreja deve ter Deus, né? Na minha ignorância daquela época, e eu fui com ela. E daquele dia foi completamente diferente da experiência que eu tinha tido na igreja católica, e a palavra de Deus foi pregada, o evangelho foi pregado, e quando eu voltei para casa eu sabia que alguma coisa tinha acontecido dentro de mim, que o Senhor tinha me encontrado. Na verdade, Ele tinha me encontrado. Sim. E depois disso eu comecei a ir com ela nessa igreja, mas a igreja era longe da minha casa, ela se mudou, e eu fiquei sem igreja. E estava orando, lendo a Bíblia e orando, e procurando descobrir para onde que eu ia. E uma moça, uma adolescente, né, da minha classe, na escola,
Eu conversei com ela, eu sempre conversava sobre coisas espirituais com ela, porque ela era cristã também. Uhum. E ela falou assim, você não está indo na igreja? Por que você não vem na minha igreja? E eu perguntei para ela, onde que é a sua igreja? Ela falou, deu o endereço, e eu descobri que era bem pertinho da minha casa, uns 10 minutos andando, e era a igreja presbiteriana, né? A 4ª igreja presbiteriana de Taguatinga Norte. Que hoje, hoje é a igreja que enviou para o campo missionário. E eu comecei a ir lá, e foi lá que eles ensinaram a palavra de Deus para mim, fui discipulada, né? Cresci, participei de todos os ministérios que tinha na igreja, e o Senhor fez a minha fé, meu caminhar com ele crescer e amadurecer. Que bênção. Eu sempre falo aqui no programa, irmãos, e você que está acompanhando já deve ter visto em programas anteriores, que a forma como o Senhor chama os seus, né, para a salvação de forma eficaz, mas também para a obra que Ele tem reservado para cada um de nós, é algo assim muito especial. Eu vejo que não é diferente também no chamado de vocês. A sua história, Ronaldo, por onde você passou, tão jovem ainda, uma criança, um mundo perigoso à sua frente, mas o Senhor usando pessoas para te resgatar desse contexto e, paralelamente, Deus trabalhando lá com a Fernanda em Brasília, preparando a ela até que um dia vocês haveriam de se conhecerem e constituir um novo lar. E fruto deste casamento, vocês têm as bênçãos aí. Já tem filhos? Sim, nós temos 3 meninas. A Maggie, ela tem 19 anos, a Emily tem 16 anos e a Bella tem 10 anos. E olha, eu fiquei sabendo dessa informação meio de bastidor aqui, mas quero que vocês confirmem. A família de vocês, não só o casal, mas todas as filhas, são muito envolvidas com vocês aí no trabalho do Senhor na obra missionária, não é isso? São, elas participam bem. Né? Todas elas nasceram no campo missionário, nós fomos missionários em 3 campos diferentes. O primeiro foi o Nepal, né, que é um país bem pequeno entre a China e a Índia, e a Meg nasceu lá. Aí a Emily também, e depois a Bella nasceu na Romênia. Então, pode falar, Ronaldo. Foram 7 anos no Nepal, né, e 6 anos na Romênia. Foi um tempo muito bom, né, e também tivemos a graça de Deus para com a família missionária, né, porque as pessoas às vezes pensam assim, os missionários, tadinhos, como eles sofrem, mas Deus, assim, Deus é tão gracioso. Uhum. Deus, ele nos protegeu, né? Por exemplo, o Nepal era um país com guerras civil, né? Onde aconteceu dos comunistas tomarem, né? Na época era o rei, e hoje é um país comunista, mas é quando o país está mais crescendo na questão do cristianismo, nesse tempo onde está sendo governado por um governo totalmente ditatorial, né? Mas Deus tem feito a obra crescer ali. E na Romênia também foi fruto do comunismo, né? Mais de 40 anos debaixo de comunismo, mas Deus também nos abençoou, não somente com o ministério frutífero, mas também com uma filha que nasceu ali naquela região, né, do leste europeu. Deixa eu até pedir aqui, talvez, eu não sei, vocês escolhem aí, mas o Ronaldo compartilhe alguma experiência no tempo que vocês passaram no Nepal e a Fernanda, se possível, alguma experiência da Romênia ou o contrário, fique à vontade, mas compartilhe conosco alguma coisa que marcou, talvez assim, confirmando no coração de vocês. Estamos aqui porque Deus nos trouxe para esse lugar, não temos dúvida do chamado quando vocês chegaram no Nepal e depois também na Romênia. Sim, é uma história que é engraçada, mas na época não foi tão engraçada. Quando a gente estava ainda no avião, indo para o Nepal, nunca tínhamos saído para um país tão longe. Tínhamos ido na Argentina, no Paraguai, mas são nossos vizinhos, né? Mas dessa vez seria uma viagem longa, né? A gente levava quase 2 dias de viagem. E aí, quando estávamos no avião, prestes a aterrissarmos em Katmandu, a aeromoça veio distribuindo uma folha, né, um documento onde você tinha que assinar dizendo que você não iria fazer proselitismo naquela nação. Você não iria pregar nenhuma outra religião, porque na época era o único reino hindu do mundo. Eu me lembro que, assinando aquele papel, eu lembrando, Senhor, mais me importa obedecer a Deus do que mas importa obedecer ao Senhor, porque aos homens, né?
Aos homens, isso. E aí eu me lembro que eu fiquei naquela tensão, aí chegamos em Katmandu, aí tinha aquela fila imensa, né, de pessoas ali que foram para escalar o Everest, e eu ali na fila também com minha esposa, né, e a nossa equipe missionária. E aí um dos agentes da imigração veio recolhendo os passaportes para acelerar o processo, por causa da fila muito longa, né? E aí quando ele pegou meu passaporte, ficou olhando o passaporte, olhava para mim, olhava para o passaporte, e aí ele olhou para mim e perguntou assim, você é o Ronaldo? Eu falei, pronto, já vou ser preso aqui, nem preguei ainda, já vou ser preso, né? Eu fiquei naquela tensão. Aí ele olhou, você tem certeza que você é o Ronaldo? Eu falei, sou. Aí ele falou em inglês, né, no inglês dele, welcome to my country, sir. Né, bem-vindo ao meu país. E ele pensando que eu era o jogador de futebol Ronaldo do Brasil. Você joga bola pelo menos, Ronaldo? Você joga bola pelo menos, Ronaldo? Não, nada. Nem gostar eu gosto. Ah, meu Deus, olha só. Ainda bem que ele não pediu para fazer embaixadinha ali, né? Porque senão eu tava lascado. Tá certo. E aí ele me retirou então da fila, né? E me passou na frente de todo mundo. Aí eu falei, mas e minha esposa? Ele falou, pega a sua esposa também, traz ela contigo. Aí ele nos tirou, todo mundo olhando assim, pensando assim, esses caras devem ser famosos, né? E aí ele me passou na fila, eu passei lá, peguei o meu visto e entrei naquele país. E foram 7 anos, eu trabalhei com plantação de igreja, discipulado, batismo. Um dos rapazes que nós discipulamos, o Surendra, na época simplesmente um jovem, depois de 11 anos, que eu já tinha saído do Nepal, ele me contacta através do Facebook e ele fala assim, hoje eu sou um pastor de uma igreja local seja com Deus. 300 e nós já plantamos 12 outras igrejas, coisa que eu nunca consegui fazer, um nepalês, um nacional conseguiu fazer. Então, para mim, esse é um dos maiores legados, né, que nós tivemos ali no Nepal. Sabemos que, mesmo que era um país fechado para o evangelho, Deus abriu as portas e hoje o cristianismo cresce como nunca antes na história daquela nação, mesmo debaixo de um regime opressor, né, comunista, onde mais ter crescido nesse momento agora. A igreja que nós participávamos na época tinha mais ou menos uns 1.000, quase 1.000 membros, né, contando aí com internacionais e nacionais. Hoje eles passam de 2.000, né? Então, ou seja, é muito bom ver o que Deus tem feito ali naquela nação. Graças a Deus, que bênção, meu irmão. E na Romênia, irmã Fernanda, o que você lembra que marcou também a vida da família, a vida sua como esposa do pastor, como que foi? Olha, na Romênia foi para mim em particular, foi uma fase assim mais de estar com a família, as meninas eram menores, e para mim o que mais marcou foi a fidelidade do Senhor, em como Ele protegeu nossa família e nos manteve unidos, né? Nós estávamos trabalhando com uma igreja menor, suportando, já existia a plantação de igreja, a gente estava ajudando eles, né? Como era possível, e estamos trabalhando com um grupo de pessoas que, apesar de ter algumas pessoas que tinham a fé reformada, uma boa parte da liderança não tinha fé reformada. Então, nós sentimos esse desejo de nos conectar, de estar engajado com pessoas que têm a mesma doutrina, a mesma fé. E eu me lembro que eu entrei online e estava procurando igrejas reformadas na Romênia, e eu encontrei um grupo de pastores. E passei para o meu esposo e contato, e ele mais um outro pastor missionário da PMT que estava lá, eles viajaram 700 quilômetros para se encontrar com eles, e o Senhor, na sua imensa misericórdia e graça, nos sustentando, eles se encontraram, conversaram, e é como se 2 irmãos distantes tivessem se reunido, né? Eles também com várias igrejas pequenas, tentando, né, continuar com o trabalho naquela dificuldade, por serem tão pequenos, agora contactados com a gente, e aí começou um tempo muito abençoado para nós, onde nós pudemos trabalhar junto, né? O Ronaldo, meu esposo, estava sempre viajando, trabalhando com eles vinham também, e essa comunhão foi muito importante para a gente no tempo que a gente estava na Romênia, desculpa. E inclusive um desses pastores, que na verdade eles são húngaros morando na Romênia, né? Sim. Então eles nasceram na Romênia, porém
E hoje, um deles foi, inclusive, no Brasil. Talvez vocês tenham até entrevistado ele aí, o Ótila, né? Não sei se vocês tiveram essa oportunidade. E Não, hoje nós não, ainda já não. fizemos essa... Ainda não, né? Nós fizemos essa parceria entre essa igreja dos húngaros, presbiterianos húngaros na Romênia, na Hungria, claro, e na Sérvia, né, com a PMT. Então, hoje essa parceria já está formalizada e até hoje a gente continua dando continuidade, então, a essa parceria, né, com esses irmãos ali. Nós sabemos que o tema hoje do programa, que está norteando aqui o nosso bate-papo, é essa experiência da transição de um campo para o outro. Vocês passaram pelo Nepal e depois foram para a Romênia. Essa primeira transição foi tranquila, foi difícil, porque cada lugar que chega tem aquela questão da assimilação, da adaptação, dos desafios. Como foi essa primeira transição do Nepal para a Romênia? Assim, as pessoas às vezes pensam assim, mas esse povo não para de viajar, né? Não para de mudar. Não é que nós escolhemos assim, né? Assim como Paulo ali em Atos 16, Claro. ele queria ir para uma região e a Bíblia diz que Deus então conduz para outra região. E ele tentou 2 vezes e as 2 vezes Deus o impediu. A gente não entende, né? Mas Deus sabe o que ele está fazendo. Então, para mim foi muito doloroso deixar o Nepal. Primeiro porque nós amávamos aquela nação, como aquela nação, tivemos momentos muito especiais, né, como família, apesar, né, da guerra civil, possibilidade de bomba nos transportes públicos, bombas dentro das igrejas, inclusive dentro de uma das nossas igrejas lá, teve um atentado, né, tivemos que colocar segurança, mas foi um momento, assim, um dos melhores momentos da nossa vida foi no Nepal. E aí eu tinha lá um projeto também que englobava trabalhar com crianças em de risco. Então, nós tínhamos uma casa com 3 andares, uma estrutura imensa, né, para atender essas crianças. E também, dentro dessa casa, nós tínhamos treinamento bíblico, né, uma escola bíblica para as pessoas da comunidade, treinamento de novas lideranças. Então, era um trabalho que chamava a atenção até mesmo dos estrangeiros que trabalhavam ali, porque era um trabalho que era era autossustentável, né? Então, era algo que não existia até então, mas de repente nós fomos traídos por um nacional, né? O nacional, então, ele tomou todo o projeto, na época era proibido pregar o evangelho, e ele falou que se eu fosse na polícia, que quem ia acabar preso seria eu, né? Então eu tive que deixar, mas Deus já tinha falado comigo, que o meu pastor do meu presbitério lá em Brasília já tinha me chamado, Ronaldo, olha, talvez não seria o momento de você voltar para o Brasil, para mais treinamento, e depois ser redirecionado. E aí, combinou, né, com essa traição aí, e foi muito doloroso, mas a gente entendeu que era tempo de Deus, então nós colocamos essas crianças, cada uma em um lugar, nenhuma delas ficaram desassistidas, né, e nós tivemos, então, que deixar a nação. Principalmente para minha esposa, que ela gostava muito da nação, foi muito difícil para ela sair, mas foi assim que se deu essa primeira transição. Voltamos para o Brasil, aí foi quando eu fiz o curso da APMT, né, em 2012, 2013, esse 1 ano de treinamento, o CFM, e aí então a APMT, numa das nossas reuniões, a gente conversando, eles nos desafiaram a ir para a Romênia, né? Nunca imaginei, porque eu tinha feito um compromisso comigo mesmo, que eu não queria ir para um país que não falasse inglês ou português. E Deus me manda para uma das nações com o idioma mais difícil das línguas latinas, que é o romeno. Mas pela graça de Deus, nós fomos ali, não somente fomos na nação, como eu aprendi em 1 ano, né, a falar, e eu já podia pregar e ensinar na língua nativa. Que bênção. Porque para o romeno era um espanto, né? Porque eles falavam, como que você conseguiu aprender a nossa língua assim tão bem? Aí eu falava, lê na Bíblia. Eles olhavam com aquele olhar assim de assustado. Como assim ler na Bíblia? Porque eles não leem a Bíblia, né? Eles são como os católicos do Brasil, porém ortodoxos. Então eles não leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia para eles é o sacerdote deles lá, o pastor deles. Então isso dava também a oportunidade de evangelizá-los na própria língua, né? Usando a palavra de Deus. Que bênção. Então foi assim que se deu essa primeira transição, né? E aí a segunda transição foi quando a gente chegou naquele momento, né, que a gente decide assim, tem que decidir, ok, agora o que fazer? As crianças estão crescendo, elas estudaram todo o tempo em inglês, né? Foram educadas em inglês por
possibilidade constante de movimentos, né, e mudança de campo, como o inglês ele é uma língua internacional, então o que fazer? Aí agora essa parte minha esposa pode falar um pouquinho como que foi. Mas eu vou pedir o seguinte, Fernanda, para você segurar aí um pouquinho, porque eu sei que vocês vão contar agora a transição da Romênia para a Inglaterra, correto? Certo. Isto. Nós vamos ter um pequeno intervalo e você que está acompanhando o programa Missão Mundo de hoje está conhecendo aqui esse querido casal, nossos irmãos Ronaldo e Fernanda, que serviram ao Senhor no Nepal, passaram um tempo ali, Deus usou poderosamente esse casal, lutas enfrentaram, depois Deus os leva para a Romênia e depois do intervalo nós vamos conhecer como eles chegaram na Inglaterra. Dá tempo de você divulgar aí e compartilhar o programa Missão Mundo de hoje. Nós voltamos já já. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Estamos de volta com o programa Missão Mundo, hoje conversando com os missionários Ronaldo e Fernanda, e o tema do programa de hoje é este: transição entre campos missionários. Como se dá isso? Nós já ouvimos na primeira parte do programa um pouco do testemunho desse querido casal, da maneira como o Senhor os chamou e também a transição do primeiro campo do Nepal para a Romênia, e agora a nossa irmã Fernanda, dando sequência àquilo que no bloco anterior nós já começamos aqui conversando com o nosso irmão Ronaldo, ela vai contar como se deu a transição da Romênia para a Inglaterra. Irmã Fernanda, como que foi essa segunda transição? Deixou para mim a parte mais dramática da história. A nossa transição da Romênia para a Inglaterra se deu porque nós recebemos um convite de um pastor presbiteriano americano que estava trabalhando na Inglaterra, nos convidou para ir ajudá-lo a plantar uma igreja. Sim. Nós fizemos a finalização do nosso trabalho na Romênia, foi tudo tranquilo, e o plano era de ir para o Brasil, ter um tempo de 3 ou 4 meses de divulgação, e de lá ir direto para a Inglaterra. Mas acontece que nós fomos exatamente na época que a pandemia começou. Então, ao invés de ficarmos lá por 3, 4 meses, nós acabamos estendendo nossa estadia lá por quase 1 ano e alguma coisa, 1 ano só? 1 ano e 8 meses. Alguma coisa assim. Quase 2 anos. Então, imagina uma família que se deslocou, né, de uma nação com mala e cuia, só as malas mesmo, deixou tudo para trás. Nós chegamos no Brasil e agora temos que ficar lá por todo esse tempo, período muito maior do que a gente imaginava. Mas, mais uma vez, a gente vê como que, mesmo que você se prepara, planeja, às vezes as coisas saem daquilo que você planejou, mas nada, absolutamente nada, sai daquilo que o Senhor planejou. Uhum. E Ele tem todas as coisas dentro do controle. Né? Quando nós chegamos lá, o Senhor nos providenciou uma casa para a gente ficar. Essa casa era perto mãe, então as meninas podiam ir vê-la todos os dias se elas quisessem. Minha mãe mora sozinha com meu irmão. Uhum. E foi um tempo tão abençoado. Todas as vezes que nós conversamos como família, nós temos ótimas lembranças. Todo mundo fala entristecido da pandemia, e a nossa família, eu acho que é uma das poucas no planeta que fala que tempo bom que foi. Deus levou vocês para perto aí da família, né, no Brasil, e vocês tiveram esse tempo, né? Exatamente, Nós estávamos na minha cidade, Brasília, com a nossa perto da nossa família, no nosso país, e esse tempo, por mais que foi difícil, né? No geral, foi difícil. Sim. O Senhor foi muito misericordioso conosco. Irmão Ronaldo, e aí como se deu a saída de volta do Brasil, agora indo para a Inglaterra? Teve algum intervalo? Talvez é essa colocação que você faria agora. Então, só querendo aqui, completando o que minha esposa falou, eu tinha conhecido esse pastor americano, eu creio que 1 ano e pouco antes, numa conferência que eu fui de igrejas reformadas, né, da Inglaterra e País de Gales, e
E eu estava passando por um período bem difícil, assim, no campo, no missionário, né? Que a gente chama de burnout. Eu estava muito cansado, sobrecarregado, né? Já há muitos anos de missões. Eu estava buscando um redirecionamento de Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Porque no momento eu estou cansado. Uhum. Né? E aí ele foi e falou, por que você não vem lá para a Inglaterra, fica um ano sabático lá com a gente? Mas aí depois, quando eu conheci aqueles pastores húngaros, né, aqueles irmãos húngaros lá, deu aquele gás a mais, aquela força a mais que eu precisava, né? E aí a gente se encorajou mutuamente, até esqueci desse pastor, do convite que ele tinha me feito. Agora, quando a gente chegou nesse momento de decidimos como nós vamos agir agora com relação à educação das meninas, foi quando veio na nossa mente, né? E aí ele falou, tá de pé ainda, só que agora eu queria fazer uma contrapartida. Ao invés de você vir para fazer um sabático, por que você não vem para me auxiliar? Né? E aí a gente começou os trâmites, né? Todo o processo, a PMT também aprovou. E aí, só que com a pandemia e tudo, como que a gente levanta recursos? Né? E eu vou contar aqui um testemunho, não sei se eu tenho tempo ainda. Pode falar, meu irmão. Mas eu estava cansado, mas eu não estava cansado assim, ao ponto de mudar para a Inglaterra, porque, contrário do que as pessoas pensam, a Inglaterra é um país muito difícil, né? Que eles chamam de cemitério de missionários, porque realmente é um país difícil de se trabalhar, apesar do conforto, né, que o país pode te proporcionar. Uhum. Então eu estava meio na luta ali, né? Então eu falei com Deus, se esse negócio é do Senhor mesmo, o Senhor vai abrir as portas. Não temos finanças, nós não temos condições hoje, né? Vocês sabem muito bem que as igrejas fecharam suas portas, Sim. Dízimo caiu muito, as contribuições, tudo, né? E aí, na semana que nós tínhamos que pagar o visto para 3 anos, porque tem que pagar 3 anos para o visto e para o plano de saúde, só esse valor aí dava R$108 mil. Tá? Eu falei, Deus, como que a gente vai pagar isso? A gente mal sustenta para nos mantermos aqui no Brasil. Como que a gente vai pagar isso? E a minha esposa fazendo o processo de visto. E na fé, né? Uhum. Que Deus vai levantar esse recurso para a gente. E aí eu recebo uma ligação do meu gerente do Banco do Brasil. Eles nunca ligaram para mim, porque missionário, né? Uhum. Eles nunca me ligaram. Mas naquele dia eles me ligaram. O gerente me ligou. Ele falou, olha, meu nome é tal, né? E eu sou o seu novo gerente de conta. Eu sou cristão e eu estava dando uma olhada no seu portfólio e você é missionário. Como eu posso te ajudar? Na semana que a gente tinha que pagar o visto. Eu falei, não, gente, isso não está acontecendo. E o visto só podia ser pago no cartão de crédito e uma vez, né? De uma vez. Uma única parcela. E eu falei, eu não tenho esse limite. O meu limite era o quê? R$1.000. E eu precisava de R$108 mil. Eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí ele falou, olha, Ronaldo, o que eu posso fazer por você? Eu falei, aumentar meu limite. Aí ele falou, tá bom, mas quanto? Eu falei, olha, eu preciso de 108 mil, que eu preciso pagar meu visto para fazer missões na Inglaterra. Ele falou, rapaz, aí você me apertou, é muito difícil isso aí. Eu falei, você me perguntou, né? E aí ele falou, me dá 5 minutos. Em 5 minutos, ele voltou e falou assim, olha, eu consegui aumentar para R$89 mil, seu limite. É o máximo que eu posso. E aí eu falei, tá vendo, Deus? Ainda falta muito. Mas eu lembrei que eu tinha um lote que eu tinha vendido lá em Minas Gerais, né? Que estava me dando muito trabalho e consegui vender finalmente. E aí eu falei, por que não usar esse dinheiro? Peguei e usei esse dinheiro para cobrir uma parte do cartão. Uhum. E aí liberou o cartão, a gente pagou todo o visto, né? E em questão de 1 mês e meio, pessoas que eu nunca tinha contactado começaram a entrar em contato com a gente, né, mano? E aí falaram, olha, como que a gente pode ajudar? E todo mundo contribuindo e tal. Em 1 mês e meio, a gente pagou todas as parcelas daquele cartão. Louvado né? seja Deus, que então, bênção. nós fomos para a Inglaterra, então, nesses 3 anos, né? Ficamos lá 3 anos. Mas aí a situação do Brasil também começou a complicar muito, né? A questão política, e isso afetou muitas igrejas, perdemos muito sustento. Chegou um momento que ficou insustentável, porque a igreja lá era plantação de igreja, eles não tinham recurso para nos auxiliar. Sim. E foi que nos movimentou, então, para irmos para a 3ª fase. Isso. Agora, falando ainda desse período na Inglaterra, vocês saem do Brasil, então, exatamente quando? E ficam quanto tempo lá na Inglaterra? Nós saímos no ano de 2022. Sim. Ficamos lá 3 anos.
Tá, então vocês ficaram praticamente até agora, praticamente até entre 24 e 25. Isso, isso. Então, sim, durante esse tempo lá foi muito bom, foi muito desafiador, mas eu diria, assim, com toda certeza, que apesar das dificuldades daquele país, em termos de evangelismo, que é o que eu gosto, né? Eu gosto de evangelizar, foi um dos países mais fáceis, onde as pessoas estavam mais abertas para o evangelho. E por que isso? Não porque eu estou capacitado, gabaritado para tal, mas porque Jesus mesmo prometeu em João capítulo 4 que tudo que nós temos que fazer é levantar os olhos e ver Sim, que os campos já estão brancos para a ceifa. é verdade. E ali eu trabalhei muito na questão de evangelismo, indo para as ruas de Newcastle, né, que é onde nós estamos ali, na região norte da Inglaterra, quase 2 horas da Escócia, e eu preguei ali em Newcastle, onde ninguém menos de que John Knox trabalhou, né, como ministro do Evangelho e evangelista. Inclusive, a igreja que nós trabalhamos, que era uma igreja histórica de 280 anos, ela é uma igreja, uma igreja, esqueci como é que fala em português, é uma igreja, gente, esqueci, é vinculada, é uma igreja irmã, uma igreja irmã, da igreja onde trabalhou John Knox, mas estava abandonada por quase 50 anos. Meu Não Deus. tinha nenhum culto naquela igreja, né? E aí, quando foi o pastor americano, viu essa igreja vazia, o Estado liberou para ele, porque a igreja pertence ao Estado, né? Por 150 anos, não precisa pagar, só precisava restaurar a igreja, né? E então, durante esse tempo ali, Deus trabalhou demais nas nossas vidas, no nosso caráter, principalmente, né? Sim. Evangelismo de rua, assim, as pessoas se convertendo, os ingleses, às vezes, quando eu estava evangelizando eles ali, depois do término, né, do meu evangelismo, eles olhavam para mim e falavam assim: eu nunca ouvi o evangelho dessa forma. E eles me perguntavam: eu posso te dar um abraço? Nunca imaginei que o inglês faria isso. E aí tem até uma foto icônica de alguém que alguém tirou enquanto um deles estava me abraçando, e depois eu mostrei para minha esposa, né? Então, sim, foi um tempo muito abençoado, um tempo que Deus usou muito as nossas vidas, mas chegou nessa situação aí, né, que a gente teve que tomar essa decisão de voltar ao Brasil e ser redirecionado, né? No programa de hoje, então, nós estamos conversando com os nossos queridos irmãos Ronaldo e Fernanda, e eles estão relatando para nós que essa questão da transição entre um campo missionário e outro não é tão simples assim. Deus foi trabalhando com eles, essa ideia de que às vezes você diz, eles estão mudando muito de lugar. Isso é uma questão que acontece até no pastorado. Tem pastores que ficam muito tempo no mesmo campo pastoral, alguns mudam mais vezes, e eu estou entendendo que Deus foi trabalhando e ainda está trabalhando no coração do Ronaldo e da Fernanda, de suas filhas, com esse novo desafio. Agora, eles já vão compartilhar conosco a terceira transição, que chega até o momento atual que eles estão vivendo. Mas vocês estão acompanhando aqui o programa de hoje. Eles saíram do Nepal para a Romênia. Da Romênia, eles voltaram ao Brasil, período da pandemia, foram para a Inglaterra e agora eles vão continuar contando para nós como está sendo essa última fase, pelo menos até agora, da transição, né? Que Deus está moldando e trabalhando o coração desses irmãos. Então, irmãos Ronaldo e Fernanda, contem para nós, eu acho que a Fernanda queria falar um pouquinho dessa terceira fase. Então, quando foi terminando nosso período ali na Inglaterra, nós estávamos tentando decidir, orando em relação a isso, né? Muitas pessoas nos ajudaram a orar em relação a isso, e foi quando o meu esposo recebeu uma bolsa para estudar, para terminar os estudos dele de teologia aqui na Inglaterra. Nos Estados Unidos. Essa bolsa ele recebeu porque as pessoas que estavam envolvidas já sabiam do nosso trabalho, né? Já conheciam da época da Romênia, da época na Inglaterra, já estavam acompanhando a gente. Então, esses irmãos que nos deram a bolsa já sabiam do ministério. Então, foi assim que nós acabamos vindo para estudar aqui nos Estados Unidos. E é o que o meu esposo está fazendo agora. Também a questão da educação das meninas, né? Acho que uma das coisas que... Porque a Bíblia fala que casas e bens são herança dos pais, né? Então, ou seja,
a família missionária, a gente tenta oferecer aos nossos filhos. Eu acho que um dos maiores legados que a gente pode deixar para os nossos filhos, além, é claro, da palavra de Deus que nós fazemos todos os dias a gente tem devocional como família, 30, 40 minutos, a gente ora, a gente canta junto, a gente estuda os livros da Bíblia, né? Além disso, que é essencial, né? É uma boa educação em termos acadêmicos, é importante também. Sim. Então, sim, voltando para o Brasil, para o Brasil, a gente teria uma dificuldade imensa por causa da questão da educação das meninas. Uhum. A gente já viu pastores, por exemplo, da PMT, indo para um campo com seus filhos adolescentes e seus filhos não se adaptarem e eles terem que abortar a missão. Causa uma grande frustração para todo mundo. Uhum. Só que o nosso foi o inverso, né? O nosso seria vindo do campo missionário para o Brasil. Então, a gente tem esse cuidado de vermos como que a gente vai fazer essa transição, uhum. né? Porque as meninas teriam que terminar os estudos dela em inglês, né? Para elas estudarem em português, né, chegando na fase da adolescência, ia demorar muito e causar mais frustração, que elas já estavam atrasadas, né? Por causa dessas mudanças. Uhum. Então, com essa possibilidade de vir aqui estudar nos Estados Unidos, também beneficiou de alguma forma as nossas filhas, né? Porque uma delas já terminou o grau, né? E hoje quer voltar para o Brasil, estudar no Mackenzie, e a filha do meio, a Emily, que tem 16 agora, né? Começou o segundo grau dela aqui, nos Estados Unidos, esse ano, e ela está estudando para ser professora, por isso que ela não está aqui, né? Então ela já está estudando, fazendo estágio nas escolas, porque aqui nos Estados Unidos você pode começar a sua faculdade já no segundo grau, né? Para você não ter que ficar tanto tempo na faculdade. Então ela já está acelerando o processo. Olha só. Para daqui 1 ano, ela poder, 2 anos no máximo, ela já poder ser independente, né? Uhum. Então, e a filha mais nova, ela faz o homeschool, né? Ela seria educação domiciliar com a minha esposa, e uma vez por semana ela vai na cooperativa, né? De crianças que são homeschool. Então, também, a gente está combinando uma coisa com a outra, né? Eu terminar os estudos e depois voltar para o campo, né, mais preparado, e ao mesmo tempo também atender nossas filhas e dar continuidade com a vida delas como independentes, e a filha mais nova ainda pode nos acompanhar porque ela é educada em casa, né? Uhum. Então, é isso. Essa demanda que às vezes passa desapercebido de nós até quando pensamos, porque a família missionária, ela passa por todas as etapas que uma família normal passa. Às vezes chegam os filhos, quando eles são menores é mais fácil as transições, porque você simplesmente fala, nós vamos mudar. Claro que a criança também passa pelo impacto da mudança, da adaptação, mas ainda naquela fase que não depende tanto delas, mas mais da ação dos pais, mas quando entra nessa fase que vocês estão agora, de filhos concluindo o segundo grau, ensino médio, já pensando na universidade, realmente é um grande desafio. Aí é a hora que os pais já começam a pensar, talvez a gente não tenha que fazer tantas transições, embora eu entendi até agora aqui na nossa conversa que todas essas transições que vocês passaram, elas foram frutos da ação de Deus na vida de vocês. Eu vejo assim que Deus foi conduzindo vocês e continuará fazendo isso. O que vem pela frente, Ronaldo e Fernanda, nós não sabemos agora exatamente. Mas eu penso que esse zelo, esse cuidado que vocês estão tendo com a família, a hora que essa questão estiver também já equacionada e você concluindo esse curso, meu irmão, esse aperfeiçoamento que você estará fazendo, melhor dizendo, Deus vai tocar no coração de vocês e alguma porta será aberta que de repente agora vocês não estejam vendo, ou retorno a um desses campos que vocês já passaram, ou novos desafios. Agora, uma pergunta que assim, parece ser um pouco invasiva, mas fiquem à vontade para respondê-la. Nesse processo todo da transição, tem aquele dia que de repente bate a incerteza no coração, não tem? Aquele dia da dúvida, o dia do medo do novo. Vocês vivenciaram isso nas etapas anteriores ou estão vivenciando isso um pouco agora? Tirando essa preocupação que você já colocou da questão da educação das filhas, da formação delas, mas eu digo agora talvez até como casal, como missionários, porque às vezes isso não é falado, né? E por isso que eu digo que é uma pergunta um pouco sensível, eu reconheço. Falem o que vocês puderem falar.
até para quem está acompanhando o programa, orar por eles, não só por esses queridos irmãos, mas talvez a realidade de outros missionários que também às vezes não compartilham isso com ninguém, dessa sensibilidade, dessa questão da transição. Então, fiquem à vontade, nós estamos agora com aquele momento em que o relógio não trabalha conosco, né? Ele está trabalhando contra nós, o tempo já está concluindo aqui, terminando, mas ainda dá para a gente ouvir um pouquinho o relato de vocês sobre essa pergunta que eu fiz. Eu diria que não há dúvida em relação a algumas coisas que são básicas, não há dúvida em relação ao chamado. Nunca teve dúvida, mesmo nas maiores dificuldades, nunca houve dúvida em relação ao chamado. Não há dúvida em relação à fé e a quem Deus é. Sim. Né? Isso aí não tem dúvida. A maior dificuldade é a questão do que você não sabe o que vai acontecer. Uhum. É como se você fosse jogado no ar, assim, e você está caindo, mas você não sabe aonde vai cair. Mas sempre tem aquela certeza de que você vai cair no lugar certo, porque o Senhor está de todas as coisas. Uhum. Né? Mas a queda é a questão do desconhecido. Esse é a luta diária que a gente tem. Então, por isso que a oração, né, a adoração, ela tem um papel fundamental, porque é o que vai colocar a gente preso na nossa fé. Nós estamos presos, nós estamos firmados na nossa fé. Mas como seres humanos normais, a gente sente todos os dias aquela pressão, né, de como vai ser? O que vai dar no final desse túnel? O que vai acontecer? Nós sentimos isso quando nós estávamos no Nepal, nós sentimos isso quando nós estávamos na Romênia, nós sentimos isso ainda mais intenso quando nós estávamos na Inglaterra. E nós sentimos isso agora, né? Mas é sempre aquela certeza de que a gente anda por fé. Amém. Então, mesmo que esteja aquela luta do lado de fora, do lado de dentro, a gente sabe que Deus está no controle, Ele é amoroso, Ele tem cuidado de nós todos. E ele se demonstrou fiel. Por que ele não haveria de se demonstrar fiel de novo? Amém, amém, meu irmão. Irmão, posso só acrescentar rapidinho? Esse tempo aqui nos Estados Unidos, eu fiz uma promessa para mim mesmo, em 2004, quando passei por uma situação com a imigração americana, que eu nunca viria para esse país. Né? Mas Deus abriu portas para mim. E eu falei, Deus, eu só vou se o Senhor abrir as portas assim, escancarar, porque eu fui muito humilhado na imigração dos Estados Unidos, em 2004 ainda, né? Então foi muito difícil, mas Deus tem assim aberto tantas portas, né? E são tantas portas que se abrem. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você vê, a gente pensa em Estados Unidos, né? O presbiterianismo veio dos Estados Unidos para a gente, mas hoje aqui, todas as semanas, mais de 100 igrejas fecham suas portas. Né? A maioria das igrejas presbiterianas aqui onde nós estamos, que é na Carolina do Sul, que é onde é o cinturão cristão, né? Da Bíblia, né? Onde tem, você pensa assim, tem mais cristãos, mas também tem muitas igrejas que não têm pastores. Não tem pastores, entendeu? Igrejas que de cada 140 pastores que são formados aqui nos Estados Unidos, 101 deles deixam o ministério ou nunca exercem o ministério. É muito triste. Então, ou seja, muitas igrejas com estruturas imensas, porém não tem pastores. Né? Aqui eu vou pregar 2h30, 4 horas de viagem para pregar numa igreja, porque eles não têm pastor. Né? Então, ou seja, a necessidade ela está em todos os lugares. Sem dúvida. Agora, a grande questão para o missionário é, Senhor, aonde o Senhor me quer? Né? Eu não sou assediado pelo conforto desse mundo, não sou assediado pelo salário. Eu sou missionário. Né? Deus me chamou há 25 anos atrás para ser missionário. Entende? Então, o grande desafio para nós como missionário é, Senhor, aonde o Senhor quer que a gente vá? Né? Qual que é o próximo passo? Olha, você falou várias vezes hoje já no programa sobre Atos 16, né, o início da segunda viagem missionária. E ficou claro ali que Paulo tinha um projeto, Deus impediu, depois daquela visão do varão macedônio, diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, a entrada foi por Filipos, mas certamente você sabe, a Fernanda e aqueles que nos acompanham, que a permanência de Paulo em Filipos foi curta. Né? Eles têm todo aquele processo, aí o Senhor os leva para Tessalônica. Em Tessalônica foi mais curta ainda.
e aí depois eles vão para Bereia. Então, às vezes, a gente não entende. E depois você percebe Paulo passando um tempo maior em Corinto, Paulo passando um tempo maior em Éfeso. Então, é como a irmã falou, essa incerteza que isso, e aí, às vezes, assalta o nosso coração, mas aí na mesma hora, irmã Fernanda, eu lembrei daquele hino que nós tanto gostamos de cantar, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício redentor, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eu tenho certeza que é esta fé no Senhor que vai continuar firmando vocês. Então, agora o desafio é aí, nos Estados Unidos. Algumas pessoas, às vezes, de maneira equivocada, falam, ser missionário em Londres, em países mais subdesenvolvidos é mais fácil. Não, às vezes é mais difícil ainda, o desafio é tão grande. A vida sendo alcançadas, ou essa carência pastoral que Deus está te levando aí, não só para o aperfeiçoamento, Ronaldo, mas também para servi-lo com esses irmãos que precisam ser pastoreados. Então, o programa de hoje, com vocês aqui participando deles, está levando para nós aqui no Brasil, para quem assistir esse programa, essa reflexão de que, às vezes, a transição ela será natural, mas ela passará por alguns percalços. Então, vocês tiveram alguns, mas como a irmã Fernanda falou, né? Mas ela não tem dúvida, eu tenho certeza que o Ronaldo também não tem essa dúvida de que o tempo todo Deus guiando. Vocês não estão sendo guiados por aquilo que vocês veem, mas vocês andam por fé. E andar por fé é isso, né? O Senhor às vezes fala, sai da terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas cadê o mapa, Senhor? Cadê Não tem. Sai e eu vou te mostrar por onde você vai. E tem sido assim. E eu rogo a Deus que você, Ronaldo, continue sendo uma bênção onde o Senhor o levar, juntamente com a irmã Fernanda, juntamente com as filhas, que elas também cresçam, que elas exerçam a vocação, o chamado delas, e que esse tempo que você está aí de preparo, de aperfeiçoamento e também para servir ao Senhor nas igrejas dos Estados Unidos seja um tempo precioso. E fiquem na dispensação do Senhor, aguardando, porque a qualquer momento, Fernanda, esse horizonte que a gente não sabe que placa que vai aparecer, qual é a cidade que vai aparecer o nome na placa, vai aparecer. Se será aí nos Estados Unidos mesmo ou em outro lugar, Deus haverá de mostrar. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus às vezes frustra os nossos planos, mas os deles não podem ser frustrados. Eu queria agradecer muito, irmão Ronaldo, irmã Fernanda, por vocês terem participado do programa de hoje. Foi uma bênção. Estamos distantes quilômetros, mas estamos muito próximos no coração. Mesmo sem ter uma relação mais íntima com vocês, mas o que nos une é a fé em Cristo Jesus, é o amor de Deus. Eu quero dizer a vocês aqui que foi uma bênção dividir esse momento. Eu os amo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês esse tempo aí. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer todo nosso, né? E dizer também que, enquanto a gente está aqui, a gente tem servido essa igreja local, que é a plantação de igreja. Começou com 6 pessoas, hoje já está com 85 pessoas, 2019 para 2025. Então, Deus tem nos usado aqui também, né? Então, enquanto descansa, carrega a pedra, não pode parar. A obra continua. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos, a todos os ouvintes. Obrigado também ao irmão, né, pela essa entrevista maravilhosa, super tranquila. Irmão Cornélio, pela oportunidade. Que Deus abençoe a IPB, que a gente tanto se orgulha. Amém. Né, que Deus possa continuar fazendo a obra dele. Irmã Fernanda, muito obrigado, viu, por ter participado ao lado aí do seu querido esposo. Um abraço para as filhas e Deus continue abençoando vocês. Obrigada pela oportunidade. Amém. Este foi o programa Missão Mundo de hoje. A transição entre um campo e outro. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Mas tem uma coisa que tira qualquer desespero e coloca a paz e convicção no coração de qualquer missionário. É a certeza de que a vida deles está sendo conduzida pelo Senhor. É o Senhor quem vai dizendo onde Ele quer servir e onde Ele quer usar os nossos missionários. Essa é a história desse querido casal que o Senhor trabalhou e eles estão hoje lá nos Estados Unidos, se preparando, servindo ao Senhor ali e prontos para ir aonde o Senhor os levar. E você? Você está pronto para atender o chamado de Deus? Lembra da devocional na abertura do programa? O Senhor chamou Levi, segue-me, e ele foi. Sabemos que o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. Muito obrigado por participar do programa Missão Mundo de hoje. E se você quer rever o programa de hoje, você pode acompanhar através do canal da Luz para o Caminho no YouTube. E também o Missão Mundo
está disponível no formato podcast em todas as principais plataformas de áudio. Além disso, o Missão Mundo está sendo veiculado diariamente pela Rádio SAF e também pela Rádio Pense Bem, da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Que Deus abençoe você e a sua família e, se Ele assim nos permitir, estaremos em breve no próximo programa Missão Mundo. Um forte abraço. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br